de ingredientes. A pergunta é, o Keynes ainda está vivo? Você vai passando aí. Como que a teoria econômica mudou depois de Keynes? Será que estamos mais keynesianos ou mais clássicos? Acreditamos mais no equilíbrio ou na tendência ao desemprego? Acreditamos mais na micro ou na macro? Essas são perguntas muito incômodas de formular, e a resposta, em geral, será que estamos mais clássicos. A ideia é mais ou menos essa. Apesar dos novos keynesianos, dos pós-keynesianos estarem aqui, quase todos do Brasil, mas eu acho que eles vão concordar. Bom, aí a que eu estou sugerindo é que a grande volta do Wicksell, né, a grande síntese. Então, a ideia é a seguinte: não devemos nos preocupar com o longo prazo, pois a economia converge para o produto natural. Vocês percebem, todo o esforço dos novos clássicos tentam sugerir que a economia está presa lá, tranquila e tal. Por outro lado, os novos keynesianos estão sempre muito próximos ao pleno emprego, porque eles não conseguem sair muito dali também, eles estão num pleno emprego de second best, né? Não tão bom. Então, havia um grande debate que ocorria sobre a discussão da rigidez de preço. Depois coloca-se a questão fundamental da existência ou não do equilíbrio. No começo da Revolução Keynesiana, surge essa ideia que será que a rigidez de preço explica o desemprego ou não? E havia também a ideia de que não existia pleno emprego, simplesmente porque a demanda ela não cruzava com a oferta. Então surge todo um debate na época sobre isso. Vocês percebem quão distante nós estamos dessa época. Então, as políticas fiscais deram lugar às políticas monetárias. Nesse sentido, eram vistas como políticas de estabilização de preços. Estabilizar preços é também uma forma de estabilizar o produto no seu ponto mais eficiente. Então, hoje, quando você fala em estabilização, você não está falando de estabilização de produto, você está falando de estabilização de preço. Né? Então, mudou bastante a cara A noção de desequilíbrio, de falta de coordenação, deu lugar à proposição da rigidez de preço, continua, né? E salários. Toda a discussão de coordenação ela foi eliminada e substituída pela discussão de rigidez de preço e salário. O crescimento passou a ser visto como resultante das preferências intertemporais, a incerteza em relação ao futuro foi substituída por risco, e o risco foi substituído pelas expectativas racionais. Talvez a grande síntese que somos testemunhas hoje resuma bem o estado atual das artes. É a chamada Santíssima Trindade de Blanchard, que você tem escolha intertemporal, viscosidade de preços e política monetária. Talvez se fosse oportuno, quer dizer, você não tem nem mais LM. A LM desapareceu, para todos os efeitos, não existe mais. Talvez fosse oportuno. Passa aí. É interessante observar as semelhanças desse esquema com o esquema da ISLM. As diferenças são as seguintes: microfundamentos com escolha intertemporal, equação de Euler. Isso aqui é a IS. A curva de oferta baseada em monopolistas que aumentam preços aleatoriamente em função da demanda esperada. Isso aqui vai gerar a curva de Phillips. O Banco Central consegue impor taxas de juros de curto prazo. Isso é política monetária, nova política monetária. A LM vai para o espaço. Né? Onde foram as expectativas, estão todas as funções de Euler e na curva de Phillips neo-keynesiano, novo keynesiano. Nesta última, os empresários conseguem prever o resultado efetivo da economia nos períodos futuros, nessa curva de Phillips. Onde foi a instabilidade da demanda por moeda, ela desapareceu com a LM. As duas desaparecem, o Banco Central deixa a oferta de moeda variar endogenamente ao sabor da demanda. Num certo sentido, estamos dando uma volta de 360 graus. Bom, 360 graus não pode ser, né? Você tem uma volta de 180 graus. Dando uma volta de 180 graus, estamos de volta à política de pré-Keynes. Para ser mais correto, estamos de volta a Wicksell. Felizmente, o Boyanovski não está aqui. Passa. Bom, a ideia toda é que o hiato é estacionário, porque o modelo é estável. Né? Aqui a ideia de que moeda vem antes. Né? Isso aí pode passar. Pode passar. Sim, aqui é novamente a ideia de que você tem um choque de moeda nominal, isso aí vai aumentar a renda. Só que a renda, esse choque nominal não tem efeito nenhum no longo prazo,
só um blipzinho que aumenta um pouquinho o produto, depois volta. Eu acho que a gente pode passar isso aqui, porque... Pode passar, pode passar. Pode passar. Bom, a ideia, a ideia é que no longo prazo, você sempre, os preços, né? Os culpados são os preços não levam a economia para isso aqui é a demanda negativamente inclinada, você está com um preço muito baixo aqui, você tem excesso de demanda, você podia ter o contrário, preço muito alto lá, excesso de oferta, aí o preço iria cair. Né? Então a economia é estável e isso deveria, ninguém contestou nesse período, né? Com exceção, talvez, dos fundamentalistas. Bom, isso aqui é só para dar uma ideia do andar da carruagem. O modelo IS-LM passou a ser modelo IS, curva de Phillips e regra monetária. A LM que tinha aqui, ó, passa a ser a regra monetária. Então, você tem regra monetária, IS e curva de Phillips. Pode passar, passar. Bom, política monetária de ciência ou arte, chama a atenção do Blanchard, o Blanchard chama a atenção, né? O produto natural deixa de ser o mais adequado. Quando você tem algum tipo de... Eu estou com esse dedo aqui recluso, né? Pode ser esse do meio aqui. Bom, acho que pode... Então, só as grandes novidades. Né? Primeiro, desligar isso aqui. Né? Desliga. Sistema automático. Você vira para baixo assim. Não, aqui, ó, a nova tendência. Isso aqui, prestem atenção que isso aqui é seminal. Né? Primeiro, Marcus Brunner Meyer, e a trajetória de fora do equilíbrio. Quer dizer, o que o Marcus Brunner Meyer está fazendo é dizer o seguinte, olha, esse negócio de você pensar a economia no modelo DSGE, é impossível você falar de crise, porque você está sempre, já o pressuposto por construção, você está no equilíbrio. Então, ele diz que não é bem assim e que você tem que aprender a fazer, trabalhar com a trajetória da economia fora do equilíbrio, como é que ela vai para o equilíbrio. Aí ele tem uma coisa muito interessante, ele diz, olha, num período de crise, o que acontece é que quando você tem uma redução na demanda, as empresas, algumas começam a reduzir os dividendos. Tá? Quando você não tem mais como reduzir dividendos, o que você faz? Você começa a vender os seus ativos. A venda dos ativos gera uma deflação tipo fischeriana. Essa deflação ela vai penalizar os devedores mais, e aí o que vai acontecer é que vai gerar essa economia, se o choque for muito grande, a economia vai entrar nesse período e ela vai levar um tempão para conseguir chegar no equilíbrio de steady state, entendeu? Então isso aqui me parece que foi o primeiro, eu acho uma grande exceção ao grupo, né, que fica pensando só no equilíbrio. O Marcus Brunner Meyer pensa o seguinte, olha, você tem choques. Agora, se os choques tiverem um efeito maior do que o mínimo aqui, aí você pode levar a economia para um buraco. E esse buraco pode levar um tempão para se recuperar, porque você vai ter uma deflação, os preços dos ativos começam a cair e aí despenca tudo. Tá? Isso eu acho que é um trabalho que a gente começou a fazer, mas não conseguimos ir muito além do óbvio, mas é um trabalho que eu acho que essa frente é interessante, é importante, porque você deixa de estar preso à logo linearização e ao ponto de equilíbrio pré-definido. Né? Então, uma trajetória de ajuste, expectativas racionais e agente representativo. É necessário pensar. Bom, em 1994, Mordecai Kurz apresenta um seminário enorme em Stanford, né, chamando todo mundo, Arrow, todo mundo lá, e ele fala sobre por que ele não acreditava nas expectativas racionais. Aí ele introduz a teoria dele de crenças e, claro, que todo mundo todo mundo saiu dali continuando acreditando nas expectativas racionais.
levou 10 anos, né? 10 anos ou 15 anos para que essas coisas, 10 anos, começaram a surgir vários economistas de peso que começaram a usar essa ideia de crenças. Um deles, o mais conhecido, é o Woodford, mas o Schenkman tem também. A ideia de falta de atenção completa, né, que é o pressuposto de expectativas racionais. Pasmem, o Sims começa a colocar essa questão, e é interessante porque se você tem essa falta de atenção, você está supondo que as pessoas são heterogêneas. Então, se você coloca dois sujeitos transacionando ativos, um com uma expectativa e o outro com outra expectativa, porque são crenças diferentes, crenças permitem que você tenha. Então, é possível que você tenha um investimento maior do que deveria ter. Então, as expectativas, a heterogeneidade das expectativas pode gerar mudanças reais na economia. Só que isso aí fica meio que uma apêndice. Né? É importantíssimo, mas ninguém consegue ir muito além, porque a economia depende do nível, da metodologia que você usa, da matemática, etc. E os economistas, a matemática é muito simples, né? Os economistas usam. Bom, aí surge, entre outros, um trabalho do Mário Angeleto. Você põe aí, Angeleto? Esse é 5 minutos só. Esse Angeleto, eu acho da maior relevância, ele é um professor do MIT e representa um grupo relativamente grande. O que está fazendo esses R$5 de negócio aí? A luz começa a aparecer. Ele é um artigo que aparece com working paper, né? No final de 2014, do MIT. Então, ele diz assim, olha, as recessões elas são descritas como períodos de baixa confiança e demanda agregada fraca, e ocasionalmente com falhas de coordenação. Então, ele diz assim, bom, vamos tentar entender isso aqui fora do instrumental simples. Né? A economia no pensamento corrente é representada como um jogo com informação completa, onde os jogadores obtêm crenças comuns nas escolhas dos demais, e nesse sentido não há fricção de coordenação de suas ações. Quer dizer, eu sei o que o Roberto vai fazer, o Roberto acha que sabe o que eu vou fazer, e a gente sabe que todo mundo vai fazer durante a crise. Né? Durante a crise. Então, é muita sabedoria. Aí ele diz assim, olha, macroeconomistas adotaram essa abstração porque permite construir uma classe de modelos de equilíbrio geral microfundamentados, que são os DSGE, microfundados. Né? A teoria dos jogos operacionalizaram a noção de coordenação imperfeita ou incerteza estratégica. A incerteza de ordem mais elevada pode impedir os jogadores de chegar a uma crença comum sobre as escolhas dos outros jogadores. Então, a possibilidade intrigante é o seguinte, a nível agregado, incertezas de ordem mais elevada se manifesta como fonte diferente de volatilidade, refletindo mudanças nas crenças distantes daquelas previstas pelos modelos. Na medida em que a volatilidade é significante e gera padrões de comovimento das variáveis macroeconômicas chaves, pode levantar questões sobre as interpretações usuais dos ciclos. Então, o que ele faz uma análise fatorial, a lá tipo Yulich, ele encapsula os fatores que acompanham os ciclos como em um único fator. Aquela discussão de fatores determinantes. Né? Aí, o que ele faz, ele sugere que, supõe que as pessoas tenham priors diferentes. Quer dizer, eu acho que a realidade o Roberto vai fazer uma coisa, que não é o que ele vai fazer, e ele pensa que eu vou fazer uma outra coisa que não é o que eu vou fazer. Tá? Então, o modelo, ele usa essas praias heterogêneos, que é exatamente o oposto das expectativas racionais. A estrutura de informações que permite desenvolver ondas de crenças de ordem mais elevada, abstraindo o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem faz com que todo mundo aprenda. Né? Aqui ele abstrai. No modelo típico RBC, é possível ilustrar esse procedimento na equação de movimento. Então, a equação de movimento é aquela que KT mais 1 é função de KT, o capital está crescendo, né? E aqui é a produtividade. Aí ele diz, não, vamos fazer assim, ó. A gente coloca esse epsilon T aqui
onde εt é uma variável exógena que encapsula a variação das crenças que os agentes fazem da crença dos outros. O epsilon reflete os desvios transientes das crenças comuns do modelo, mudança nas expectativas das ações dos outros e o curto prazo da economia, manifestações de fricções e confiança do estado da economia. Bom, o modelo protótipo RBC, ele fez 2 choques, um choque de tecnologia e um de confiança, e o resultado foi extremamente favorável ao choque de confiança, que mimetizou os comovimentos das variáveis do modelo, melhor que nos outros modelos que usam proxy para choques de oferta e demanda. E aí, para elaborar melhor, considere uma inovação. Aqui é o que ele está falando. Para elaborar melhor, considere uma inovação negativa no epsilon. Isso desencadeia pessimismo sobre as perspectivas de curto prazo, sem afetar o longo prazo. As firmas esperam que a demanda por seus produtos seja pequena pelos próximos semestres. Nesse caso, reduzem a demanda por trabalho e capital. Então, no momento 1, isso que acontece. As famílias, por sua parte, experimentam, como caiu a demanda, experimentam quedas transitórias nos salários e nos retornos de capital, reduzem o trabalho. A variação desse epsilon leva às seguintes propriedades, com movimento forte entre emprego, produto, consumo e investimento, na frequência do ciclo, sem movimentos comensuráveis de produtividade do trabalho, TFP, preço relativo do investimento, e em qualquer frequência. Aí, finalmente, além disso, o mecanismo aqui descrito oferece uma formalização da noção de flutuações na demanda agregada, que não se baseia em rigidez nominal ou imperfeições na conduta da política monetária. O modelo foi testado quando inserido em 2 modelos estruturais grandes. Em ambos os modelos, este mecanismo teve que competir com um grande conjunto de forças estruturais alternativas, incluindo choques de TFP, que deve ter sido o modelo do Smets e o do Lawrence. O resultado foi muito animador, explicando metade da volatilidade do PIB. Além disso, o choque de confiança foi considerado a fonte mais importante de volatilidade. Bom, então, Keynes, Blanchard. E aí, Blanchard? Quer dizer, a pergunta é essa. E agora, Blanchard? Eu acho que resta uma esperança, como vocês estão vendo aí. Eu sou otimista. E eu acho que a gente está na beira de fazer uma grande modificação, quer com as inovações financeiras, introduzindo isso dentro do modelo DSGE, quer com essa ideia fantástica de você conseguir traduzir expectativas não racionais num modelo provocando flutuações que são bastante realistas. Melhor do que as estruturais. Né? Bom, obrigado. Hein? Agradecer ao professor Joaquim pela esplêndida aula aqui para a gente sobre modelos novos keynesianos. Devido ao avançado da hora, eu vou abrir para poucas perguntas, vamos tentar fazer umas 3 no máximo. Eu tenho uma inscrição já do professor Oreiro. Tem mais alguém? Oreiro, faz a tua pergunta se alguém se animar. Ok. Alô? Alô? Ah, sim. Okay. Bom, na verdade eu vou fazer uma provocação para o Joaquim. Tá? Eu queria ver também os comentários do Roberto. Tá? Joaquim, eu queria entender a insistência que novos keynesianos têm em adotar o modelo DSGE como seu cavalo de batalha. Tá? Porque quando eu cheguei aqui, a gente chegou um pouco atrasado, porque a sessão anterior tinha terminado mais tarde, a gente foi almoçar com o professor Carlos Eduardo, mas eu vi que você estava mostrando um monte de equações e eu fiquei na dúvida se era a tua palestra ou a do Roberto. Né? Porque, na verdade, o modelo é o mesmo. Quer dizer, é um modelo de equilíbrio geral com agente representativo, que você tem choques, seja de produtividade, seja de preferências, né? E esse choque, e a economia responde a esses choques de uma determinada maneira. Né? Acho que a única diferença entre o modelo de novos keynesianos e do pessoal do RBC é que vocês insistem em colocar rigidez nominal como um fato estilizado. A rigor, isso é um acréscimo ad hoc ao modelo, quer dizer, isso não sai de um processo de microfundamentação, tá? Mas o modelo é exatamente o mesmo. Né?
E aí isso é uma provocação que eu vou te fazer agora, que é o seguinte, quer dizer, por que abandonar a velha macroeconomia dos anos 60? Eu não estou nem falando da parte de oferta agregada, eu estou falando da parte da modernidade da demanda. Né? Os modelos, quando, por exemplo, Tobin tinha iniciado nos anos 70, naquele famoso artigo dele, uma abordagem de equilíbrio geral para a teoria monetária, aquilo que é conhecido hoje na literatura heterodoxa como modelos com consistência entre estoques e fluxos. Ou seja, o que um economista inglês já falecido, Wayne Godley, percebeu foi que os modelos ISLM, do jeito que eles aparecem nos manuais, eles não têm consistência entre estoques e fluxos. Ou seja, você tem fluxos que não têm como contrapartida variações de estoque, e você tem variações de estoque que não induzem mudanças nos fluxos. E que você precisava, na verdade, corrigir o que o Godley chamou de buracos negros na velha macroeconomia. Uma vez que você corrige os buracos negros, os modelos que saem, né, com consistência entre estoques e fluxos são capazes de fazer a calibragem deles, eles replicam bonitinho os fatos utilizados do ciclo econômico. Tão bem ou melhor quanto os modelos DSGE novo-keynesianos. E sem apelar para choques exógenos, o que, para quem tem uma tradição mais heterodoxa, é meio que herético, ou seja, no fundo, você está dizendo que a principal explicação do ciclo econômico é exógena. Quer dizer, no fundo, é Deus que botou lá um processo aleatório de geração de choques, entendeu? E aí a economia responde àqueles choques de uma determinada maneira, o que gera os ciclos econômicos. Então, assim, eu não vejo muito sentido em você adotar um modelo que, no fundo, é o modelo da teoria adversária, tá? Em que você está jogando com as regras do jogo do adversário, no campo do adversário, com a bola do adversário, e você quer ganhar o jogo, dado isso tudo. Quer dizer, não me parece uma coisa muito inteligente. Tá? Até porque, ora bola, essa macroeconomia surgiu lá com Keynes para tratar de problemas de falha de coordenação. Mas para ter falha de coordenação, você precisa ter como é que chama? O Robinson Crusoe e o Sexta-feira. Né? Porque se você só tem o Robinson Crusoe, a única coisa, você só vai ter problema de coordenação se ele for esquizofrênico. Né? Se ele sonhar que tem um outro cara, enfim, porque realmente não faz sentido. Quer dizer, você está querendo tirar uma resposta de um modelo que foi construído a priori para não dar essa resposta. Quer dizer, que o Roberto faça o modelo lá, o DSGE, tudo bem, ele acha que não tem problema, que não tem falha de coordenação. Mas novos keynesianos usarem esse tipo de modelo é você achar que você pode tirar, ou seja, é aquele exemplo que eu dei, você joga com as regras do adversário, no campo do adversário, com a bola do adversário, e você quer ganhar o jogo. Tá? Eu acho que é uma estratégia muito mais interessante, e aí não tem nada de fundamentalista, tá? Deixemos o fundamentalismo lá com o Luiz Fernando, né? Mas simplesmente você pegar a velha macroeconomia tobiniana lá dos anos 70, você perceber que essa macro tinha uma série de problemas, que ela não levava em conta a interação entre fluxos e estoques, ela não era consistente do ponto de vista de fluxos e estoques, e desenvolver os modelos a partir daí. E isso gera uma dinâmica. Todos os exercícios que você fez de calibragem, você pode fazer com esse tipo de modelo também. E fazer previsão. Olha, eu quero saber se mudar a regra de política monetária, se mudar a meta de inflação, se mudar o coeficiente de reajuste de salários, o que vai acontecer com a economia. É isso. Você falou do Tobin e falou do Fluxstock. Bom, a atual presidente do Banco Central americano, ela foi discípula amada do Tobin, e ela fazia exatamente isso. Né? Com isso, eu não estou dizendo que o Tobin não fez o que você está sugerindo. Eu só estou dizendo que, e também eu não estou considerando que existe um jogo. Né? Eu acho que existe a boa economia e a má economia. Acontece que a teoria econômica micro ela é muito forte e induz, esse desafio que permanentemente é colocado diante do desafio que os novos clássicos fazem, ou você tenta responder e mostrar que existe um caminho alternativo que é capaz de responder melhor do que estão fazendo,
Ou você diz, olha, está tudo errado, eu não trabalho com esse nível de metodologia. Minha metodologia, eu trabalho com agregados, eu trabalho com fatos estilizados. Bom, para você passar do micro para o macro, é um negócio absurdamente difícil, entendeu? Ou você fica com o teu agente representativo, ou então você fica com um negócio ad hoc, agregado, que o Keynes tinha toda a liberdade de usar, só que hoje nós não estamos com 1936, tá? E aí fica difícil você ter essa resposta. Existe o AOC tentando fazer modelos agregados, né? Tentando rediscutir a agregação. Pô, mas a matemática dos economistas é pífia para encarar a dificuldade desse problema de agregação. Então, ou você fica com fatos estilizados e te satisfaz, como Keynes na época se satisfazia, e eu acho que todos concordam que o modelo keynesiano da ISLM funciona no curtíssimo prazo, porque você mantém a expectativa constante. Com a expectativa constante, você pode fazer ele funcionar, entendeu? Mas eu acho que o desafio da ciência colocou isso na pauta. E você, enquanto não, ou você toma essa decisão, vamos partir para outra, metodologicamente falando, ou então você tem que enfrentar esse negócio chamado expectativas racionais, mostrar que está errado, mostrar que a agregação, o agente representativo não tem nada a dizer, entendeu? Então você está começando a discussão, a crise leva a uma discussão seríssima. E isso está acontecendo. Você tem fricções financeiras gerando desemprego, você tem expectativas incongruentes, levantadas por quem? Nada menos, nada mais do que o Sims. Então, isso aí é muito significante, entendeu? Isso é uma quebra do Woodford dizer que está errado esse negócio de expectativa racional. Pô, é uma coisa que digamos, atinge. Você pode dizer, isso eu já falei há muito tempo atrás. Você pode repetir até ficar azul, ninguém vai acreditar. Agora, o Woodford vai dizer isso, pô, aí a academia se prostra e diz, tá bem, você tem razão, vamos ter que mudar. Entendeu? A mudança na teoria é assim que se faz. Eu acho que não dá para você correr por fora. Correr por fora não é a solução. E a Janet Yellen, ela foi a discípula querida do Tobin. Eu podia dizer vocês que são keynesianos que se entendam, entendeu? Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, tá certo? Vocês que estão reivindicando a herança de Keynes. Eu prefiro deixar para comentar quando eu terminar minha apresentação, porque minha apresentação vai ser muito em cima disso. Ao contrário do Joaquim, que fez uma apresentação técnica mostrando a estrutura do modelo, como eu já imaginava que ele fosse fazer isso, porque no fundo eu concordo, é o mesmo modelo, o chassi é o mesmo, tem mudando, o chassi é o mesmo. Então, eu fiz uma apresentação menos técnica. Tem umas equações lá só porque, bom, tinha que ter, né? Senão vamos chamar de... Mas, como eu vou tratar muito do tema, eu acho que eu prefiro retomar quando eu terminar, porque a gente já encaixa que você vai ver, espero eu que você perceba que a apresentação que eu estou fazendo é quase que em cima dessa questão que você levantou, até porque eu sei que esse é um evento que um dos organizadores é a KB, então eu vim para tentar dialogar com essa abordagem keynesiana. Tá joia? Então, eu agradeço a presença e eu agora... não, acho que agora já vira, eu vou passar a mesa para a próxima mesa. Muito obrigado a todos, principalmente ao professor Joaquim. Portanto, agradecemos as colaborações do professor da UNB, Joaquim Andrade, neste simpósio e pedimos para que ocupe um lugar no auditório. Daremos início em seguida à quarta mesa de debate. Bom, já peço para que o economista e professor Roberto Ellery permaneça na mesa. E para coordenar estes trabalhos, eu convido o economista Jorge Henrique de Moura Cunha, da Universidade Católica de Brasília. Os palestrantes vão debater acerca dos modelos de ciclos reais de negócios. Professor Jorge, com a palavra. Boa tarde.
agradecer o convite do Corecon para esse evento e dar início à quarta mesa. O professor Roberto Elri vai apresentar o modelo de ciclo de reais de negócio. Muito obrigado, Jorge. Jorge, agradeço a todos os presentes, a organização do evento, o Conselho Regional de Economia, a AKB, todos os outros envolvidos, em particular o professor José Oreiro, que fez o convite para vir aqui numa posição curiosa, né? O convite da AKB não é bem a área que eu estou acostumado a trafegar, mas eu acho muito bom esse tipo de diálogo. Acho que é a hora que a gente tem para trocar ideias, experiências. Afinal de contas, eu acho que a gente tem um objetivo comum no final do dia. A gente quer entender o ciclo de negócios e, se possível, evitar os males do ciclo, se possível. Se possível. Eu vou tentar argumentar aqui, infelizmente não é muito possível, mas não vai ser o centro do meu argumento. Eu fiz uma apresentação, como eu falei, bem menos técnica do que a do Joaquim, até porque eu já imaginava que o Joaquim ia fazer toda essa descrição do modelo, e fazer tudo de novo agora ia ser cansativo, né? Quer dizer, começar com todas aquelas equações e tal. Então, eu vou passar muito rápido nas equações, mas eu vou tentar entrar mais na questão. Inicialmente, não sei muito. Aqui um pouco rápido, porque o Joaquim já explorou o tema. Mas eu quero registrar o que é a proposta dos ciclos reais de negócio para a macroeconomia, né? A escola de ciclos reais ela é uma escola de macroeconomia. O que eu vou me dedicar mais tempo, e a discussão que eu queria fazer aqui, está aqui, é sobre o método. A escola de ciclos reais, ela traz duas questões. Uma questão é sobre o ciclo econômico. O que é, quais são as causas, de onde vem o ciclo econômico. Essa é uma questão. A outra questão é sobre como devemos fazer macroeconomia. Qual é o método da macroeconomia? Aí é que eu digo que a gente vai acabar entrando na questão que você levantou. E isso eu acredito que talvez seja a contribuição mais ampla e duradoura da escola de ciclos reais. O método. Então é onde eu vou me dedicar mais tempo. Depois eu vou falar de desdobramentos do método e eu vou tentar entrar um pouco na questão do DSGE, que o Joaquim acabou de apresentar, e de como é a leitura que eu faço, e outros colegas fazem, dos modelos DSGE em relação aos modelos RBC, que eu vou chamar, que você pode ver como uma espécie de primeira geração do DSGE, e que sentido essas gerações conversam ou deixam de conversar, em que sentido. E, por fim, eu vou falar da agenda de pesquisa no sentido de dizer o que as pessoas estão fazendo agora, né? O que aquele pessoal que começou essa revolução, e eu acho que o termo revolução aqui no sentido científico se aplica, porque houve uma mudança de paradigma, então essa mudança de paradigma foi feita pelo pessoal que a gente chama de RBC, particularmente o Kidron e o Prescott. Então, o que o pessoal que fez essa revolução, o que as pessoas que estavam envolvidas, o que elas estão fazendo agora, ou seus discípulos, alunos estão fazendo, o Prescott está aproveitando a vida. Ele não está mais fazendo tanta coisa, mas para onde que andou essa linha de pesquisa? Então, vamos começar. Bom, eu vou começar com essa questão da explicação do ciclo, que eu disse que não é o meu ponto principal, é para registrar. A proposta de teoria, é como eu disse, a escola de ciclos reais, desde o começo, ela tem muito claro uma questão metodológica. Há um incômodo do Prescott e do Kidron com como é feito macroeconomia. Um claro incômodo dos dois, fica claro em vários textos. Tem um texto do Prescott que chama Teoria à frente da medida em ciclos reais, Theory Ahead of Measurement in the Real Business Cycle. É um texto para que quem gosta dessa literatura, é um texto introdutório, necessário, onde ele vai levantar muitas questões metodológicas. O Prescott tem uma série de textos puramente metodológicos em economia, e há esse incômodo. O primeiro incômodo é falta de bold conjectures no sentido de Popper. Eu achei uma tradução conjectura ousada, não sei se a tradução é boa, mas foi a que eu achei, tá certo? Então, a macroeconomia, talvez ela faltasse essas conjecturas ousadas nesse sentido popperiano do termo, ou seja, uma afirmação que pudesse ser falseada, né? Que não envolvesse muito drible para falsear. Você tem que ter a ideia de que você faz ciência, eu estou dizendo que isso é assim. Se você me diz isso não é assim, tá, então
estou errado. Vida que segue. Essa é a preocupação que o Prescott deixa muito claro o tempo todo. E mesmo os críticos da teoria dos ciclos reais, é uma teoria que ela já tem tempo, o próprio Prescott e o Kydland, que são os formuladores da teoria, eles ganharam o prêmio Nobel. Outros autores que tiveram influência fundamental na teoria, como o Lucas e o Sargent, receberam o prêmio Nobel. Então, é uma teoria que não é uma teoria que, digamos assim, está correndo por fora, é uma teoria que corre por dentro. Né? Ela tem, e claro que tem muitos críticos, como é bom. E mesmo os críticos, do ponto de vista metodológico, não macroeconômico, eles botam isso como uma dos diferenciais importantes. Há uma conjectura ousada na macroeconomia dos ciclos reais. E qual é essa conjectura? O Joaquim já falou, mas vale a pena repetir. Choques de oferta são as principais causas do ciclo de negócios. Um modelo onde a única força associada ao ciclo econômico são choques de produtividade é capaz de reproduzir as principais características do ciclo da economia americana. O Prescott é mais preciso. Reproduz 70% da volatilidade do produto. É categórico. É categórico. Se você me mostrar que, na ausência desse tipo de choque, o ciclo continua, você acabou de falsear a teoria dos ciclos reais. Tchau. Adeus, teoria dos ciclos reais. Nós vamos fazer outra coisa da vida. Talvez tenha acontecido mais ou menos isso. Não tão categoricamente, até porque tem um estilo da economia de trabalhar. Mas talvez tenha sido um pouco isso. Ela é ousada, primeiro, porque ela se expõe claramente, ela está dizendo, está muito claro a que veio e o que é. Mas ela é ousada também porque ela desafia o paradigma anterior. E o paradigma de ciclos, que é prevalecente, um pouco no que o próprio Oreiro falou aqui no questionamento dele, era que eu peguei esse comentário do Lawrence Summers, num texto que é também importante, algumas observações de um cético sobre a teoria dos ciclos reais, mas ele vai dizer o seguinte, olha, uma quarta objeção fundamental, ele faz várias, né, é que o trabalho do Prescott ignora o fato que há quebras no mecanismo de troca. Quebras no mecanismo de troca, falhas de mercado, colapso de mercado, problemas de coordenação, por que não, são quase certamente os fatores dominantes na flutuação cíclica. Então você tinha uma abordagem sólida que vem de toda a tradição keynesiana, que dizia, olha, o ciclo econômico ele decorre basicamente de falhas no mercado, problemas de coordenação ou de outras naturezas que colapsam o mecanismo de troca e geram o ciclo econômico. Essa era o paradigma dominante. Era a sabedoria comum para os ciclos reais. Essa discussão aconteceu no começo dos anos 80. Então está aqui o paradigma, bem colocado, e está aqui o desafio ao paradigma. Não é. O ciclo decorre de choques. Choques que estão externos a forças econômicas. Não são choques internos das forças econômicas, são choques externos ao mercado, ao mecanismo de trocas, e esses choques causam o que a gente observa como ciclo econômico. Então, essa, digamos assim, é a proposta ousada da teoria dos ciclos reais. E essa proposta não vem livre de implicações. Ela não é, digamos assim, apartada da discussão econômica, em particular da discussão de política econômica. Porque ela gera implicações, se não de políticas, mas de não políticas. Ela não gera uma implicação de política, necessariamente, mas ela gera implicação de não políticas. À medida que eu estou dizendo que recessões e expansões são configurações de equilíbrio, e que uma recessão, assim como expansão, os agentes econômicos estão fazendo as melhores escolhas, dada as restrições existentes, o que o Joaquim chamou de ciclo do bem, né? O Joaquim usou essa expressão, o ciclo é bom, não tem problema, é o ciclo do bem. Ora, mas se isso é verdade e os agentes estão fazendo o melhor que eles podem fazer, dado aquela situação, para quem intervir? Qual o sentido de você induzir os agentes a fazer algo diferente, se o que eles estão fazendo é o melhor possível? Mas você está me dizendo que hoje, essa recessão toda, as pessoas estão parando de trabalhar à toa. É isso que eu estou dizendo. Eu volto a dizer, a escola de ciclos reais pode ser acusada de muita coisa, mas de não ser muito clara no que ela está dizendo é uma acusação injusta. Ela sempre foi muito clara, muito positiva, não tem o que discutir, está tudo em modelo, está tudo em equação. É isso mesmo. E se isso está acontecendo, não há por que ter política. Então, a discussão sai um pouco da eficiência da política e vai para a razão de ser da política. Às vezes as pessoas me perguntam, qual a abordagem de monetária
da política monetária, da escola de ciclos reais. Mas só tem uma resposta? Nenhuma. A escola simplesmente não trata de questões monetárias, porque ela não considera isso importante. Ela considera que grande parte do ciclo, 70%, no paper original do Prescott, vem desses choques, e que a questão monetária, todas as questões somadas, o problema de mercado e tal, todas as outras questões dão 30%, o que abre espaço para alguém que queira explicar os 30%. Mas o trabalho do Prescott e do Kidman foi dizer, olha, é 30%. Juntem isso com o trabalho do Lucas, ali dos anos 90, onde o Lucas vai dizer, e esse ciclo custa muito pouco em termos de bem-estar. Então, junta as duas coisas, o Lucas não é um cara de RPC, mas você juntar as duas coisas, você forma um desenho perfeito de não política. O máximo que a política pode fazer é reduzir 30% de um ciclo que talvez já não seja tão importante. É claro que teve uma crise, as pessoas reviram a opção de coisa. Eu não estou falando de 2009, eu estou falando de 90 e alguma coisa, 94, 95. Então, mas a colocação é essa. Esse ciclo econômico está refletindo escolhas ótimas em que sentido? No sentido de que esses agentes eles vão substituir consumo e lazer. Eles vão substituir consumo no tempo e lazer no tempo. Então, se eu entendo que eu estou num momento de produtividade alta, onde meu salário está sendo bem pago, por conta dessa produtividade que é alta, eu vou trabalhar mais. Sabendo que esse trabalho mais vai me dar uma renda que vai me permitir consumir amanhã. Quando o salário estiver baixo, eu já não trabalho tanto, mas eu consigo consumir. Então, eu estou substituindo no tempo o consumo e o lazer. Eu estou substituindo no tempo. O consumo está caindo. O consumo está caindo. Isso mesmo. O pessoal consumiu muito no passado recente. A vida estava boa. As pessoas foram lá, trabalharam, consumiram e agora está na hora de pagar a conta. Então, o consumo está caindo, é isso. O que eu faço para impedir que o consumo caia? Não faça nada, pelo amor de Deus. Porque você vai dar mais confusão. O que você vai fazer se você impedir? Você vai adiar a queda do consumo, que é inevitável. Você vai ficar empurrando. E aí o modelo não trata disso, é uma questão que já está no desenvolvimento, mas você pode acabar transformando uma crise numa grande depressão. Com essa história de não permitir aquele ajuste, que é um ajuste normal, necessário, ótimo, digamos assim. Portanto, junto a isso, não há razão para a política anticíclica. O que o governo faz? O governo não faz. O governo cuida da política fiscal, não do ponto de vista keynesiano da política fiscal, a política fiscal deixa de ser política fiscal em si, naquele sentido de eu estou fazendo uma política para estimular a economia ou para não estimular, o governo vai gastar de acordo com preferências do governo, sociais, aí cada um que tem a sua visão de mundo, e o governo faça isso de preferência dentro de um equilíbrio orçamentário. O governo brasileiro entende que deve ter um programa de ajuda social que financie famílias de muito baixa renda. A sociedade brasileira concorda com isso, ela mostra isso nas eleições, então que o governo faça isso. Mas ele não está fazendo isso porque ele quer estimular a economia. Não é? Ele não a justificativa para o Bolsa Família não é estimular a economia. Você pode até alguém dizer também estimula, mas não é essa a justificativa. A justificativa é transferir renda para pessoas muito pobres. O governo quer construir outra Brasília. Né? Eu quero fazer agora uma outra Brasília do lado de Brasília, porque ele entende que é necessário, sei lá por quê. Faça. A gente não está dizendo nada a esse respeito. Isso é uma decisão da sociedade, não é uma decisão. Agora, você não vai fazer outra Brasília para fazer política anticíclica, você vai fazer outra Brasília porque por algum motivo você achou importante. Faça e financie isso, de preferência, de forma sustentável, para não criar um problema de financiamento lá na frente. Política monetária, idem. Faça política monetária para controlar preço. Vai embora, a gente não está discutindo isso, então não nos diz muito respeito. Então, essa é a abordagem, digamos assim, econômica. Essa é a proposta macroeconômica, e, como eu disse, o Joaquim explorou bem essa proposta macroeconômica, quando ele falou de escrever os ciclos que vêm naturalmente como configurações de equilíbrio, os ciclos que vêm por falhas, de repente por expectativas mal desenhadas, por coisas assim, que seriam ciclos ruins, no sentido de ciclos que podem ser evitados e combatidos para o bem de todos. Pegando aqui o gancho lá do último trabalho que o Joaquim mostrou, se o ciclo vem de crenças erradas que a gente desenvolve, se o governo conseguir corrigir o nosso comportamento para que a gente ignore essas crenças, ele pode estar melhorando a minha vida. Então há espaço para a política. Aqui não há. Não tem esse espaço. Então, do ponto de vista metodológico, que é aí o que eu queria discutir mais, e aí sim, eu acho que a gente tem
Porque a primeira é claro que é polêmica, mas vamos dizer, é uma polêmica que está se arrastando há 100 anos. E não sei se vale a pena a gente discutir muito essa natureza do ciclo, porque as cartas estão muito claras na mesa. O que eu acho que vale a pena discutir e trazer essa discussão aqui para esse fórum também da AKB é a questão do método. E a questão do método, sim, tem uma outra proposta forte no método e que, sim, bate de frente com tudo que a gente conhecia como macroeconomia. De alguma forma, a gente pode imaginar que a macroeconomia, quando surgiu, ela surgiu como uma espécie de outra economia. Em que sentido eu estou falando isso? Um aluno de micro, de macro, dos anos 60, 70, até um pouco dos anos 80, eu fui aluno de macro, assim, parecia que ele estava estudando duas ciências distintas. Você ia para a aula de microeconomia, maximização de utilidade, maximização de lucro, utilidade marginal, produtividade marginal, taxa marginal de substituição igual a razão de preço, eficiência. Era isso que você aprendia no curso de microeconomia. Daí você ia para o curso de macroeconomia. Eu me lembro dos livros. Microeconomia era o Ferguson, macroeconomia era o Shapiro. Mas eram os que a gente usava naquela época. O livro do Shapiro. Aí você ia para o curso de macroeconomia, sumia tudo isso. Não tinha maximização de utilidade, não tinha maximização de lucro, não tinha esse negócio de taxa marginal de substituição, de razão de utilidade marginal, não tinha preço relativo, tinha propensão a consumir, tinha propensão a poupar, tinha multiplicador daqui, multiplicador de lá, hiato. Era isso que tinha no curso de macro. Então você estava vivendo duas realidades diferentes do ponto de vista da linguagem até da ciência econômica. E a proposta de ciclos reais veio para acabar com essa diferença. Não necessariamente. A gente fala microfundamentos e essa palavra é uma palavrinha desgraçada. Porque dá a impressão que a gente quer construir a macro a partir da micro, o que é uma meia-verdade. Não estou dizendo que é mentira. Isso é meia-verdade. É uma meia-verdade. Qualquer um desses caras que fizeram esse trabalho, todos eles têm sólido treinamento em microeconomia, mais do que eu, por exemplo. E todos eles têm plena noção de que você não pode fazer microeconomia nem equilíbrio geral com um cara só. Né? O Robson Crusoe, que transaciona com ele mesmo, é claro que isso não tem troca, não tem nada. Então, está muito claro para todos eles. Então, é nesse sentido que eu digo, não há uma pretensão de microeconomia no sentido que a gente tem, mas há uma pretensão de conceitos comuns, de abordagem comum. Se você assiste um curso de macro desenhado nessa perspectiva de ciclos reais, que depois virou DSGE, você vai para a aula e vai ouvir falar de quê? Taxa marginal de substituição, maximização de utilidade, maximização de lucro, razão de preço, preço relativo, ou seja, você está falando os mesmos conceitos que você ouviu no curso de micro, você está só mudando o contexto deles. É outra coisa, mas tem um diálogo muito claro. Você dá o seu curso de macro, o aluno que acabou de fazer o curso de micro, ele diz, não, isso aí eu lembro. Isso aí eu lembro. Então, havia muito essa preocupação de criar esse novo método. E esse novo método, além de tudo, deveria ser consistente com aquela série de críticas que a macroeconomia sofreu durante os anos 70, que eu acho que fica bem representado no que a gente chama de crítica de Lucas. Claro que não é assim só a crítica de Lucas, mas é um conjunto de críticas. Mas eu acho que o que entrou como crítica de Lucas fica muito representado, que é o seguinte. Lucas diz, você não pode fazer economia a partir de equações comportamentais. Porque as regras comportamentais mudam com a política e com o próprio ciclo econômico. Um exemplo clássico, consumo, qualquer livro de SLM tem uma função consumo com essa cara. C de Y, às vezes faz Y menos T, né? Mas aqui eu só quis exemplificar. C de Y é igual a C0 mais Czinho Y, quer dizer o seguinte. Toda vida que minha renda aumenta em delta Y, meu consumo vai aumentar em Czinho delta Y. Se minha renda aumentar em 100, eu aumento meu consumo em 100, eu sou um cara que tem uma propensão a consumir de 80%. Pois bem, o que o Lucas diz, o problema é que se muda a situação econômica, por exemplo, por conta de uma política, muda essa tua regra de decisão. Então, não faz muito sentido isso. Por exemplo, eu vou estimar essa equação, estimo o Czinho e vou calcular o multiplicador para fazer uma análise de impacto da política fiscal. O problema é que na hora que você expande o gasto, muda o desgraçado de Czinho, aquele multiplicador que você usou já não significa mais nada e não tem mais efeito nenhum, a política não vai ter o efeito que você esperava. Então, o Lucas diz, você não pode partir de isso aqui, que é o que a gente chama de hipótese ad hoc, ou de regras de movimento ad hoc, ou de coisas que não venham do fundamento. O que é fundamento, nessa perspectiva? Os mesmos da microeconomia. Olha de novo a mesma linguagem, não necessariamente o mesmo método, mas a mesma linguagem. Preferências, tecnologias, coisa desse tipo. Então, nós vamos dizer o seguinte, eu gosto mais de laranja do que de maçã. Isso não tem nada a ver com o ciclo econômico, isso não tem nada a ver com a política econômica, isso não tem nada a ver com nada. Isso é uma preferência minha, uma característica minha do Roberto.
Agora, eu vou consumir mais laranja do que maçã, isso é uma decisão. E isso tem a ver com variáveis econômicas. Hã? Perceberam a diferença? Gostar mais de laranja é uma coisa intrínseca minha. Eu gosto mais de laranja, é problema meu. Não tem nada a ver com o ciclo econômico. Agora, eu compro mais laranja do que maçã? Depende. Depende do preço, por exemplo. Depende da minha renda. Eu posso ir ao supermercado, adoro laranja e eu não compro nenhuma laranja. Eu compro só maçã porque, de repente, ela pode estar mais barata. Eu posso dizer, eu acho que o melhor carro para mim é uma Ferrari. Isso quer dizer que eu vou comprar uma Ferrari? Em absoluto. A não ser que eu tenha renda para isso. Então, a minha decisão, o quanto eu vou consumir, é uma regra que muda com a situação da economia. A minha preferência, não. Essa é a ideia de fundamento. É nesse sentido. Você não pode supor comportamento, só fundamento. Eu tirei alguns trechinhos aqui do Lucas. E o Lucas aqui é muito importante porque, apesar dele não ser um cara de RBC, nessa questão metodológica, Lucas meio que lidera essa discussão. Lucas meio que lidera, digamos assim, o ataque ao keynesianismo, usando essa expressão de jogo, mas embora eu concorde com o Joaquim, que não é tão legal ver isso. Na verdade, a gente tem um objetivo comum, é como se os dois times, a gente está jogando querendo a mesma coisa, entendeu? É muito mais, a gente tem o mesmo objetivo de explicar as mesmas coisas e de resolver problemas. A gente tem abordagens diferentes. Mas, só para ficar nessa ideia, um ataque de Lucas metodológico é muito forte, é ali que está. Por isso que, da turma toda, ele foi o primeiro a ganhar o prêmio Nobel. Foi o Lucas, porque realmente ele foi o Lucas, depois o Prescott e o Kirtland, e depois o Sargent. Então, eu estou pegando ele. Então, ele vai dizer, o que é uma teoria para o Lucas? O que o Lucas quer como uma teoria? Aqui ele vai dizer o seguinte, o que não é. Uma teoria não é uma coleção de afirmações sobre o comportamento da economia atual. Os tais fatos estilizados a que o Joaquim se referia. Não é isso. Segundo ele, não é uma teoria. O que é um conjunto explícito de instruções para construir um mundo paralelo ou análogo, uma imitação mecânica. Então, o Lucas acha que uma teoria é você construir um mundo paralelo ao que você quer estudar e ver o que esse mundo vai fazer. Isso é Lucas. Isso é Lucas. Mas ele diz mais. Ele fala de novo. A nossa tarefa é como escrever um programa de Fortran. Naquela época ninguém usava MATLAB. Então é Fortran, que vai aceitar regras específicas como input e vai gerar como output estatísticas descrevendo as características das séries de tempo que nós estamos nos importando. É isso que ele diz. Então, quando o Joaquim mostra aquele modelo dele bacana aqui, o que aquele modelo do Joaquim é? Um monte de instruções. É aqui. Qualquer instrução? Não. Instruções que venham de fundamentos, porque também tem a crítica de Lucas, que não está nesse trecho, mas está acontecendo junto a coisa. Então, não é qualquer instrução. C de y é igual a Czinho mais C0 de y. C0 mais Czinho y vale? Não, essa não vale, porque ela não vem de fundamento. Eu preciso de instruções que venham de fundamento, que eu bote um modelo cuspo para séries de tempo. E aí eu vou olhar essas séries de tempo e ver se elas têm alguma similitude com realidade. Então, essa é a ideia de Lucas como uma teoria. O teste empírico de uma teoria é crítico precisamente porque nós sabemos que os axiomas, as hipóteses, etc., são necessariamente falsos. Então, a gente quer saber mesmo o resultado, isso vem de Friedman. E aí pega muito a ideia. Dar realismo à hipótese é uma coisa boa de fazer? Talvez seja aqui a grande diferença entre o pessoal de RBC e o pessoal de DSGE. O pessoal de DSGE são pessoas de RBC que em algum momento disseram, sim, eu quero dar realismo às minhas hipóteses e melhorar o grau de explicação do meu modelo. Então, eles querem fazer isso. O pessoal de RBC diz, não, eu estou satisfeito com esse modelo, eu não vou encher esse modelo de penduricalho para explicar melhor. Para mim está bom. Minha história está contada, tchau, vou fazer outra coisa. Então, talvez aqui esteja a diferença importante. E aí, naturalmente, essa tradição keynesiana, que é chamada de